Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem está falando é Felipe Cavalcante e hoje eu estou aqui com meu amigo Cristiano Teixeira, o Kiko. Cristiano, um amigo do coração, ele é uma das poucas pessoas, menos de 10 pessoas, que estavam presentes na reunião de fundação da Verdade, DIP, lá em verdade. 2006, né? Cristiano estava recém-chegado de Boston, ele tinha passado acho que 9 anos, né, Cristiano, lá. Isso mesmo, 9 anos. E, Foi. e ele participou dessa reunião, então ele é um fundador raiz mesmo, né? Estava lá desde o Raiz, primeiro verdade. momento, estava presente. Junho de 2006, Perfeito, presidente. perfeito. E a gente estava presente também na primeira reunião que a gente, na primeira viagem internacional A da primeira DIP viagem lá, para que teve o Dublin. problema das malas. Então, Verdade. assim, tem muita história para contar. Cristiano é uma pessoa muito experiente no mercado imobiliário também, foi CEO de empresas e incorporadoras no Brasil. E hoje o Cristiano está morando nos Estados Unidos, em Miami, né? E a gente vai conversar com ele hoje exatamente sobre as diferenças entre o mercado imobiliário americano e o mercado imobiliário brasileiro. Eu mesmo tenho muito interesse em saber. A gente sempre ouve falar, né, Cristiano, como é que é. Isso. Eu já fiz várias visitas, missões técnicas, Missões reuniões, técnicas, né, nos Estados Unidos. A gente vê que a arquitetura é diferente, o funding, o corretagem, tudo. Então, eu tudo. queria o objetivo nosso hoje é que você traduza um pouco, conhecendo tão Tá bem bom. como você conhece o mercado imobiliário brasileiro, e hoje você está atuando aí nos Estados Unidos também, né? E você traduz Isso. esse mundo para a gente. Então, Vai ser amigo, um prazer. bacana. E eu queria começar, Cristiano, perguntando o seguinte, cara, como é que está o impacto da pandemia aí no mercado imobiliário? Aqui no Brasil foi surpreendente, a gente realmente ninguém esperava, né? Mas está batendo recorde de financiamento, de vendas, loteamento está voando. E aí nos Estados Unidos está a mesma coisa? Olha, Felipe, assim, eu tenho acompanhado a reação do mercado imobiliário brasileiro em relação à pandemia, tá? E eu acho que assim é uma tendência mundial, dado que os governos não têm assim a receita para que se combata uma pandemia ou uma recessão é sempre baixar os juros. Baixar os juros para quê? Para que a gente possa incentivar o consumo, compra de produtos, compra de imóveis, compra de automóveis, enfim. Então, obviamente, o primeiro impacto vai ser negativo em qualquer recessão, qualquer pandemia. Eu não posso falar qualquer pandemia porque a gente tem uma a cada 100 anos, mais ou menos, né? Então é natural que haja um efeito semelhante, obviamente um pouco mais, um pouco menos, a depender de cada país, mas aqui também houve uma reação muito positiva, tá? Eu posso falar sobre Miami, eu posso falar sobre Flórida e também vou falar sobre todos os Estados Unidos, tá? Mas assim, de imediato, o que é que a gente sentiu aqui? As pessoas buscando mais espaço. Quem mora em apartamento e quer continuar apartamento, está migrando do apartamento menor para um apartamento maior. Quem tem condições ou se vê morando numa casa, obviamente vai optar por morar numa casa. Por quê? Porque você tem mais espaço. Numa eventual quarentena, você não fica literalmente entre quatro paredes. Você tem muito mais espaço, você pode ter uma piscina na sua casa, um jardim, uma horta, enfim, você consegue ter mais qualidade de vida. Então, é muito natural que exista essa nova demanda, tá? E aqui em Miami, especificamente, aconteceu algo curioso, presidente. Muita gente, você sabe que aqui o epicentro começou no estado de Washington, na cidade de Seattle, que rapidamente migrou para Nova York. E ficou concentrado em Nova York durante muito tempo, para depois, com a reabertura de outros lugares, incluindo Flórida, pela reabertura rápida da economia, o epicentro mudou para cá, para a Flórida e também para a Califórnia, né? Então, o que foi que aconteceu? Muita gente de Nova York acabou migrando para cá, comprando muita coisa aqui a qualquer preço. A gente sabe que em Nova York o mercado imobiliário ele é muito mais competitivo, ele é muito mais caro, até porque se trata de uma ilha, né? O maior mercado em Nova York é Manhattan, então é uma ilha, então obviamente se tratando de uma ilha você tem limitação de espaço para crescimento, assim como Londres. Então tudo fica muito mais caro. E aqui, Miami, embora os preços aumentaram bastante nos últimos
desde a recuperação da crise de 2008, aqui os preços aumentaram muito. Então, embora aqui o mercado seja hoje um mercado milionário, ainda é muito mais barato que Nova York. Então, o que foi que aconteceu? Muita gente migrando de Nova York para cá, comprando muita coisa a qualquer preço. Então, você, assim, não houve nenhum drop no preço em relação ao primeiro trimestre ou até mesmo período do ano passado. Muito pelo contrário, em alguns casos, os preços até aumentaram, tá? Hoje você, para achar uma casa aqui, se você tem uma casa e coloca ela no mercado, presidente, ela não fica mais do que 15 dias no mercado. Se ela tiver precificada a valor de mercado, ela não fica mais do que 15 dias no mercado. É um negócio impressionante. Casa, apartamento menos. Agora, por outro lado, apartamentos menores, que eles chamam aqui de condos, os apartamentos menores, apartamento de quarto, sala e 2 quartos, esses estão sofrendo, tá? E aqui nessa região de Brickell, por exemplo, que é o novo centro financeiro que fica ao lado de Downtown Miami, aqui, assim, nos últimos 3, 4 anos, houve uma enxurrada de novos desenvolvimentos imobiliários justamente nesse segmento específico, que são o pessoal novo do mercado financeiro, os millennials que não querem muito espaço. Então, você tem aqui um shopping, que é o Brickell City Center, que fizeram 2 prédios, o Rich e o Rise, que tem apartamentos de quarto, sala e 2 quartos. Tem também de 3 e 4 quartos, mas assim, a grande maioria é quarto, sala e 2 quartos. Então, esses apartamentos a gente percebe que eles não estão tendo uma boa saída e, consequentemente, estão tendo aí que tem que ser precificado de acordo com a realidade. Então, esses estão perdendo o valor, tá? Mas, assim, o mercado, de um modo geral, você vai para onde nós fizemos umas 2 missões técnicas, por exemplo, Golfo do México. Presidente, Golfo do México é um negócio impressionante hoje. Eu mesmo estou trabalhando um desenvolvimento imobiliário lá nesse momento, um gated community, né? Lá é o seguinte, você bem sabe que lá é um mercado de segunda residência. Redneck na veia, né? Total. Então, assim, é um mercado de turismo doméstico americano e segunda residência. Então, as pessoas de Georgia, as pessoas de... Tanto é que para a gente ir para lá, a gente teve que ir por onde? Atlanta. Isso. Então, as pessoas de Georgia, as pessoas de Louisiana, as pessoas de Tennessee, as pessoas até do norte do Texas, têm casa lá como segunda residência. Só que o que é que aconteceu agora? Tem um fato até curioso que eu vou explicar. As pessoas que têm lá segunda residência, normalmente elas vão lá uma vez a cada 2 meses, passam uma parte do verão lá, passam uma parte do inverno lá, e o resto coloca para alugar nos Airbnbs da vida. Tá? A plataforma Airbnb tem 8.000 residências só naquela região ali de Panama City Beach, Santa Rosa, Seaside. 8.000 residências dentro da plataforma dele de curta temporada. Tá? Só o Airbnb, fora as outras plataformas que existem também aí disponíveis no mercado. Só que o que é que está acontecendo agora? As pessoas que têm casa lá, por conta da quarentena, as pessoas que moram em Nashville, as pessoas que moram em Atlanta, as pessoas que moram em Dallas, você acha que elas estão passando a quarentena onde? Lá. Porra, uma praia linda daquela, uma areia linda daquela, uma qualidade de vida daquela. Você sabe, Cristiano, que eu quando conheci aquela praia, né, em Panama City, ali, Seaside, o Golfo do México, lá em cima, na Flórida, eu tomei um choque, né? Porque eu achei eu entendi que os Estados Unidos tem praia do Caribe. Eu nunca tinha imaginado isso, né? Então, assim, eu falei, não esqueça esses caras irem para o Brasil, né? A praia aí é mais bonita do que no Nordeste. Nossa, não existe, é muito lindo. Eu fui, olha só, que curioso, tem 2 semanas. Foi a primeira viagem, entre aspas, que eu fiz com o nosso filho que nasceu há pouco tempo, né, o Pablo. E a gente foi para Naples, que fica no Golfo do México. 2 horas de carro daqui de Miami, presidente. 2 horas de carro, uma reta só, tranquila, estrada boa. Ficar num hotel bacana lá, pé na areia, sabe? Mar lindo. Depois eu mando as fotos para você, mas assim, um negócio maravilhoso, entendeu? Então, assim, voltando... Cristiano, hoje... só para complementar isso que você está falando, eu sou amigo do pessoal da Riviera de São Lourenço, né? E eles falam que normalmente no mês de agosto dá 5.000 pessoas lá na Riviera. E agora deu 30.000 pessoas direto, Nossa. desde abril.
desde abril, permanente. O mesmo fenômeno, né? As pessoas com a internet que a gente tem com home O, office, e vai ficar onde? Na sua casa de É praia. isso. Os condomínios do interior de São Paulo, o Fazenda Boa Vista, eles nunca viram uma taxa de ocupação tão alta como eles estão vivendo agora, 97% de ocupação. Se você for tentar alugar uma casa lá, prepara o bolso. E a mesma coisa está acontecendo aqui no Panamá, no Golfo do México. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que fez MBA comigo lá no Cabral. Ele é CEO, ele é do Rio, mas ele trabalha numa empresa gigante de telecomunicações. Eu não posso falar o nome, mas ele é o Head Global de Marketing dessa empresa, tá? Essa empresa ela tem a sede corporativa em outro país, mas Dallas virou um hub de empresas de telecomunicações. Então, você tem lá AT&T, Verizon, uma série de empresas. Então, a sede operacional, digamos assim, global, está em Dallas. Esse meu amigo, eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Eu falei assim, fulano, quando você tem um tempo e você pode viajar, e você não quer viajar de avião, quer ir para um lugar próximo, com a praia, para onde é que você vai? Aí ele levou para o Golfo do México, na Flórida. Assim, na lata. Eu falei, que bacana, eu estou com um projeto em Santa Rosa Beach, que fica ali entre Seaside e Rosemary Beach. Tá bem. Em Alice Beach. Fica bem ali no miolinho. Aí ele falou, estou aqui agora. Eu falei, você está fazendo o quê? Ele falou, não, estou alugando uma casa aqui, todo ano eu alugo uma casa aqui. Mas como eu estou trabalhando em home office, em vez de eu estar passando o verão em Dallas, que é 45 graus, sensação de 45 graus, eu estou aqui na praia. E eu estendi, olha só, eu estendia o aluguel para dezembro. Por quê? Porque as escolas deram a opção ou de ir para a escola pessoalmente ou de continuar online. Aí eles optaram por nesse semestre, pelo menos, fazer a educação online das filhas. Então ele falou, poxa, Cristiano, eu vou ficar aqui. Então o que é que está acontecendo lá, presidente? Lá que é um destino de segunda residência, está virando o quê? Primeira residência. Entendeu? Então, com isso, estão atraindo novos developers, coisa que não é comum naquela região. Então, assim, está tendo um impacto no mercado imobiliário muito forte. E aí esse impacto ele é diferente em cada uma das cidades. Então, Miami, por exemplo, está tendo uma mudança de apartamentos menores para maiores. Lá, na verdade, está faltando residência, no Golfo do México está faltando residência, por isso que novos lançamentos faz bastante sentido. Agora, por outro lado, você vai para Nova York, por exemplo, Nova York houve um êxodo muito grande de pessoas da cidade, de Manhattan, para subúrbio. Então, muita gente saiu de lá, foi para Connecticut. Muita gente... Eu tenho um amigo que é CFO de uma empresa mundial de bebidas, tá? Ele não é americano, a empresa não é americana, mas a sede é em Nova York. E ele alugou uma casa em Cape Cod, Massachusetts. Pé na areia, todo dia ele me mandava uma foto, olha aqui meu escritório. O Lissone, pronto, esse eu posso falar porque é arquiteta do nosso setor. O Lissone, o Piero Lissone, sabe? O escritório de arquitetura, o estúdio de Milão, eles abriram o escritório em Nova York. E o CEO é meu amigo, Stefano. Eu até fiz um Zoom com ele hoje de manhã. E ele fez a mesma coisa. Ele ficou agora um mês, home office, mas alugou uma casa também em Martha's Vineyard, lá em Massachusetts. Então, assim, aí você vai para Nova York, é muito provável que os valores de aluguel caiam. Diferente daqui da Flórida, que não vou dizer aumentou, mas assim, pelo menos não vai perder valor nos próximos 6, 12 meses. Então, assim, o impacto ele é positivo na sua grande maioria, com alguns ajustes de preço em lugares muito caros como Nova York, mas é algo muito pontual, entendeu? Então, acho Cristiano, que é isso. eu queria, você falou aí de tamanho de apartamento, de 2 quartos para 3 quartos, é uma coisa que sempre me chamou a atenção nos Estados Unidos, é como as casas são grandes, como os apartamentos são grandes,
né? Eu pego um 2 quartos aí, a gente vai para Disney se hospedar aí, 2 quartos aí não dá aqui um 4 quartos da gente, um Quase um quarto apartamento. grande, né? É, É. e como é essa cultura daí, né? Qual é o tamanho médio de um 2 quartos, um 3 quartos, de uma casa? Isso se deve ao quê? O preço da terra que é barato? É os juros que é barato? É a cultura de tamanho mesmo? É Qual é esse cultura. caso? É cultura. Na lata é Por cultura. Assim, exemplo, o se americano. chegar um developer brasileiro, agora você, e vai fazer um apartamento de 2 quartos, como a gente faz aqui, pequeno, né? Ele consegue vender esse apartamento? Não, não consegue, esquece. Vai ficar no mercado. Não vai vender. Não vai vender. O que é que ele pode fazer, talvez, que é uma tendência também. Por exemplo, aqui em Miami, você tem muita dificuldade de encontrar coisa boa no Airbnb, porque as associações de moradores não permitem que o prédio, por exemplo, meu prédio aqui tem 1.700 apartamentos. Somente. Eu moro, é o maior projeto, é um projeto de alto padrão, mas é o maior projeto do sul da Flórida. São 4 torres, 58 andares, 10 apartamentos por andar. Uma das torres é o Hotel W, fica aí em Brickell, chama Icon Brickell, só que aqui é muito apartamento. Então, o HOA, que é o Homeowners Association, ele não permite que ninguém alugue o apartamento por curta temporada e, consequentemente, os aplicativos de estadia não trabalham com esse tipo de imóvel. Então, aqui, para você alugar, tem que ser mínimo 6 meses. Tá? Então, assim, um apartamento... Aí, respondendo a sua pergunta, se um brasileiro fizer um prédio com apartamentos de 2 quartos, como é feito no Brasil, com 70 metros quadrados, 65 metros quadrados, ele não vai vender. Mas, eventualmente, se ele quiser fazer esse tipo de produto, tá? E eu acho que tem espaço para isso, ele pode, no seu desenvolvimento, já colocar no acordo do condomínio, no HOA, ele já propõe no HOA, ele pode fazer isso porque ele é o developer, que aquele prédio, 100% daquele prédio vai ser alugado para curta temporada. Então, talvez ele até consiga vender o prédio inteiro para a própria Airbnb. Por quê? Porque a Airbnb é louca para ter um prédio aqui, porque não consegue, a legislação não permite. Então, se você faz um prédio inteiro voltado para isso, ele inteiro é praticamente um hotel, é um hospitality project, if you think about it. Aí você tem espaço. Agora, para vender no mercado, no mainstream market, no mercado mesmo, você não vai vender, não. Esquece. Tá? Então, assim, o padrão aqui, Felipe, é cultural. Tá? Assim, o americano ele é expansivo, ele gosta de espaço. Você tem que pensar o seguinte, Felipe, o povo mais trabalhador do mundo é o americano. Se você parar para pensar, o americano médio ele tira 2 semanas de férias por ano, cara. E aqui não tem feriado como tem no Brasil. Aqui tem 4 feriados no ano. Labor Day, que é a segunda agora, coincidentemente é feriado no Brasil, 7 de setembro. Você tem o Memorial Day, que é em maio. Você tem o Thanksgiving, que é em novembro. Tá? E Christmas, Natal. Então, assim, você tem 4 feriados. Tem um ou outro feriado, Martin Luther King, não sei o quê, mas assim, não é feriado. Tem lugares que é feriado, tem lugares que não é. Tem empresas que dão, tem empresas que não dão. Então, assim, você tem 4 feriados nos Estados Unidos. Então, assim, e o cara tem 2 semanas. Então, e ele trabalha das 9 às 5. Então, ele precisa do espaço. Ele precisa de espaço para viver, porque ele não tem muita alternativa. O americano vive para trabalhar. Então, e por isso que ele viaja pouco também. As pessoas criticam o americano não viajam, não é por falta de curiosidade, é falta de tempo mesmo. Entendeu? E quando ele viaja, coitado, ele só tem 2 semanas. É óbvio que ele vem para a Flórida. Ele não tem tempo para ir para a Europa. É claro que ele vem para a Flórida. Entendeu? Então, por isso, os apartamentos são grandes. Um apartamento de 2 quartos em qualquer lugar, tá? Tirando Nova York. Nova York é sempre um caso à parte, tá? Mas na maioria dos lugares, com certeza 120 metros quadrados, mínimo. Dois Mínimo. quartos. 2 quartos. Uau! 2 quartos. Como eu moro num 2 quartos,
Só que o meu tem um terceiro quarto que eles chamam de escritório, de gabinete, porque não tem janela. Meu apartamento tem 150 metros. Entendeu? Tem 150 metros. Então, assim, você vai para uma casa não é casa de rico, não. Casa de classe média. 300 metros, 350 metros. É um tamanho comum. Num lote de 600, 700 metros quadrados. Tá? Então, assim, é tudo muito grande. Por quê? Porque o quarto, o banheiro, é do tamanho do quarto. Todo quarto aqui tem que ter closet. Walk-in closet, que é aquele closet que você entra. Tá? Então, assim, isso é muito comum nos projetos daqui dos Estados Unidos. Então, o americano ele demanda muito espaço. Tanto é que quando o americano... você pode até ter um programa de televisão chamado House Hunters International. Né? Aqui nos Estados Unidos é no canal Bravo. No Brasil, acho que é no Home and Health. Mas, enfim, é interessante ver esse programa. Por quê? Porque normalmente são famílias americanas que foram... O marido ou a esposa receberam uma proposta para morar em Londres ou em Istambul, em qualquer outro país. E você pode perceber a reação das famílias americanas quando entram num apartamento que nós, brasileiros, ou o próprio europeu, olha e fala assim, pô, esse apartamento é bacana. Mas a família olha assim, não, esse apartamento é muito pequeno, não dá para a gente. Entendeu? Por quê? Porque é uma questão muito cultural. Então, assim, espaço aqui tem que ser grande. Se isso tem a ver com funding, se é por... Eu não sei, tá, presidente? Eu não acho, tá? Eu acho que o funding ele é muito mais assim, ele ajuda o americano a comprar. Você sabe que esse país é movido a dívida e a crédito. Desde sempre esse país é movido a dívida e a crédito. Então, se você não tem crédito, se você não deve, você não tem crédito. É impressionante. Se você vem para cá com dinheiro, coloca dinheiro no banco, o banco não vai te dar cartão de crédito. Por que ele não vai dar cartão de crédito? Como? Eu não sei o seu histórico. Se você nunca deveu, como é que eu sei se você vai pagar? Olha a mentalidade. Por quê? Porque tem financiamento para tudo. Tem financiamento para tudo aqui. Então, por exemplo, aqui raramente você vê aqui o conceito de permuta financeira, permuta física. Por quê? O juro é tão baixo que é muito melhor você pegar um empréstimo no banco, jura 2% ao ano, presidente, e ainda desconta no seu imposto de renda. Tá praticamente dinheiro de graça. Para que você vai fazer swap? Para que você vai fazer permuta? É muito melhor você ter o dinheiro da mão e negociar o valor da propriedade, do terreno, entendeu? Então, o juro baixo ele sempre foi um drive de compra aqui dos americanos, entendeu? Então, acho que por isso que o mercado imobiliário americano ele é tão pujante, porque desde sempre ele foi movido a crédito, a dívida, e aqui é uma coisa que, né, sempre foi amplamente ofertado para a população. Agora me diz uma coisa, e em relação, você falou aí, tamanho de apartamento, e dentro do apartamento, dentro da casa, quais são as diferenças entre o mercado imobiliário brasileiro e americano? Olha só, eu acho que assim, a principal diferença que eu vejo chama-se privacidade versus qualidade. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no Brasil tem muito corredor. Dificilmente você da sala entra num quarto. Você da sala, você abre uma porta, tem um corredor, esse corredor você tem uns quartos. Normalmente é assim. Tá? Aqui não tem isso. Aqui esquece isso. Aqui você da sala, você vai para o quarto. A porta do quarto, se eu abrir a porta do meu quarto, eu estou na sala de TV, na sala de jantar. Isso é muito comum. Tá? Aí no Brasil é muito conhecido, né? A cozinha americana. Aí no Brasil chama a cozinha americana aquela cozinha que é aberta para sala. Mas por que isso? Porque, na verdade, o coração da casa aqui nos Estados Unidos é a cozinha. A gente precisa pensar no seguinte, presidente. Serviço aqui é muito caro. Então, aqui não tem empregada. As pessoas não têm empregada, não tem cozinheira, sabe? Assim, a vida das pessoas tem que ser muito prática.
Então, assim, o pai e a mãe trabalham full time. Os filhos estudam em escola, que aqui o conceito de escola sempre foi escola integral. Você estuda até as 2h30 da tarde, das 2h30 até as 5 você tem esporte. Então, no final, na noite, e aí os pais estão trabalhando de dia, eles almoçam fora, o filho almoça na escola. À noite é o único horário que a família tem para estar junta. Então, o pai ou a mãe estão fazendo o jantar, e aí o family room, olha que interessante isso, na frente da cozinha normalmente tem o quê? O family room. E o que é o family room? Na verdade, o family room é uma sala de TV, é a sala de estar. Então, você tem a cozinha, o sofá e a TV. E por quê? E normalmente tem uma ilha grande na cozinha, porque você está preparando as coisas, e não tem nada a ver de cozinha gourmet, tá? Isso chama-se experiência familiar, que é o quê? Você está ali, seu filho está na sua frente fazendo dever de casa no balcão da cozinha, você cozinhando, ou o marido ou a esposa, né, está ali na sala, lendo o jornal, lendo uma revista, assistindo uma televisão. Então, você tem que integrar esse ambiente. Por isso que é chamado coração da família americana, é a cozinha, porque é ali que começa a interação entre os membros da família. Então, assim, eu acho que esse é a grande principal diferença. Tá? E quando o empresário, o empreendedor, ele entrega o imóvel, ele entrega com mobília, com móveis planejados, ou não? É tudo cru? Não, assim, vamos lá. Na sua grande maioria, todas as unidades habitacionais, sejam apartamentos ou casas, todas vêm com a cozinha já pronta, tá? Todos os armários, balcões, eletrodomésticos, inclusive. Tá? É muito raro você comprar uma unidade habitacional, uma casa ou um apartamento que não venha com tudo isso integrado, entregue e integrado lá nos móveis planejados. Isso é cultural. Eu já vi algumas casas aqui que a cozinha está pronta, mas não tem os eletrodomésticos, mas o proprietário te dá um voucher, que é um crédito para você escolher em uma determinada loja os eletrodomésticos para você, ou seja, aquilo tem que estar incluso no preço da casa. Se não tiver fisicamente na casa, você tem que ter um crédito em relação àquilo ali que está faltando. Isso é praxe de mercado. Tá? O americano é muito prático. O americano ele não tem tanto tempo para fazer as coisas, sabe? Ele quer chegar, já quer encontrar um negócio pronto. Agora, mobiliado, dificilmente você vai encontrar, a não ser que seja uma propriedade de aluguel, uma propriedade de curta temporada, tá? Para comprar, raramente você encontra. E banheiro, Entendeu? tem alguma diferença, não? Não, banheiro, assim, quando eu falo armário, você tem armário de banheiro, armário de quarto, né? Como eu falei aqui, você quase nunca tem armário. Aqui o conceito é closet. Na verdade, é uma porta de correr. Quando é a suíte principal, a suíte master, né, do casal, você de fato tem aquele closet, você abre a porta, você entra. Nos outros quartos, nos quartos secundários, você tem... É como se fosse um armário, mas no formato de closet. Você tem uma porta de correr e dentro prateleiras. Você não tem armário com cabideiro, com negócio de calça, com gaveteiro. É um vão aberto com prateleiras. É isso que você encontra. E nos banheiros você encontra armário, você encontra tudo pronto. Tá? O que você faz, aí você encontra piso na sala. Normalmente são carpetes nos quartos e cerâmica na sala. A casa padrão, carpete nos quartos, piso na sala. Quando você vai para um empreendimento de mais alto padrão, você até encontra um piso de madeira na casa, sabe? Um hardwood floors, que é muito valorizado aqui. Então, ou pedra, ou granito, ou mármore. Então, assim, essa parte não foge muito daí do Brasil no que eu tenho visto, tá? É mais a grande diferença aqui está justamente na cozinha e nos banheiros, que de fato já são entregues prontos. Eu queria voltar agora para um ponto aí que você
falou rapidamente, que é a questão do fundo, né? Como é que funciona aí na prática? Quais são as taxas de juros? Como é o processo, não só para o empreendedor, para o incorporador, mas para a aquisição do imóvel pela pessoa física também? Tá bom, não, tá. Ótima pergunta. Vamos dividir, então, em duas etapas, tá? Justamente a etapa para o tomador, que é o cara que vai comprar o apartamento para morar, e vamos também falar do developer para o empreendedor, tá? O comprador, o mutuário final, né, o end user, na verdade não tem muita novidade, tá? Ele hoje em dia ele tem que ter 20% do valor do imóvel disponível, tá? Como parte do pagamento, e ele financia os 80%, tá? No passado, até 2008, presidente, já foi 5% que ele precisa colocar e o banco financiava 95%. Mas por questões óbvias, o sistema financeiro ele reviu as regras e aí hoje a maior parte você tem que dar 20%, quando não 25%, 30%, tá? Estou falando isso do americano médio. O americano médio. Se você for estrangeiro, você tem acesso a financiamento também, mas você tem que dar uma entrada maior. Por quê? Porque você não tem nenhum histórico e, naturalmente, você vai pagar uma taxa de juro maior. Então, assim, vai variar aí a partir de 20% você tem que ter para colocar como parte do pagamento. Tirando, assim, por exemplo, aqui eles valorizam demais o ex-combatente de guerra, o veteran, né? Então, aqui o veteran, ele, na verdade, ele não precisa pagar nada de entrada. Ele tem 100% do financiamento garantido, tá? E tem muito veteran aqui. Então, ou ele, ou a esposa dele, ou o herdeiro dele, Perfeito. tá? Então, ele tem acesso a 100% do financiamento. E aí é um dinheiro subsidiado pelo governo americano. Aqui, na verdade, presidente, você tem duas grandes fontes de financiamento e essas duas fontes de financiamento são até mais, mas as duas principais que são oriundas do próprio governo federal, que é o Freddie Mae e o Fannie Mae, tá? Aí no Brasil a fonte é poupança e FGTS. Aqui no Brasil é o Fannie Mae e o Freddie Mae. O dinheiro é deles, tá? E aí os bancos que a gente conhece, Citibank, Bank of America, Wells Fargo e etc, 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 são os intermediários. Então pegam o dinheiro dessas agências e aí passam para o tomador final. O que é que a gente pode esperar aqui de taxa de juros, tá? Para o americano que tem um bom crédito, tá? Ele consegue aí, presidente, hoje 2,5%, 3%. Eu já vi casos de 1,90%, 1,9% ao ano. Isso é mais recente. pré-fixado, pós-fixado? Como é que é? Pré-fixado. Por quantos anos? 30 anos. Que beleza. E a melhor parte, presidente, é o seguinte: você deduz 100% dos juros no seu imposto de renda, cara. Então, basicamente, você está tomando dinheiro de graça. Porque aquele juro que você paga naquele ano, você deduz do seu imposto de renda. Fantástico. É um negócio impressionante, tá? Isso é para o americano padrão. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo, o Ron, comprou uma casa em junho do ano passado. Foi em junho do ano passado, até numa cidade que fica 1h30 a norte daqui, que chama Stuart, linda cidade. E é Júpiter, depois de Júpiter vem Stuart. E ele comprou uma casa, lá é bem mais acessível ao mercado, e ele comprou uma casa, se não me engano, foi $600 mil. E ele tomou um financiamento à época de 4%. Tá? E aqui é muito comum você refinance, você refinanciar. Tá? Vai que, por exemplo, eu sou estrangeiro, eu não tenho nenhum histórico de crédito aqui. Então, se eu for comprar uma casa hoje, provavelmente eu vou pagar aí próximo de 5%, 4%, 4,5% ao ano. É alto para o padrão americano. Então, eu posso passar um ano
com esse financiamento. Nesse um ano, eu pagando em dia a agência que monitora o risco de cada pessoa, né? O Serasa, daqui dos Estados Unidos, mais ou menos, ele vai emitir uma nota, né? Esse cara é bom pagador, ele paga on time, ele é bom pagador, ele é um bom tomador. Então, esse cara aqui merece um voto lá de confiança. E aí você vai para o outro banco, você fala assim, olha, um ano atrás eu tomei, eu gostaria de ver o meu credit score agora, quanto é que está o meu crédito. E aí você, na maioria das vezes, você consegue refinanciar. Então, voltando para esse exemplo do meu amigo, ele conseguiu baixar dos 4, se eu não me engano, que ele financiou ano passado, em junho do ano passado, ele agora está pagando 2,75, ele me falou. Ele refinanciou agora em julho, um ano, americano padrão. Tá? O estrangeiro, como eu falei, ele vai pagar aí 4,5% ao ano, ele vai ter que dar entre 30% e 40% de entrada, tá? E aí, o estrangeiro, é importante ter isso em mente, o estrangeiro, quando ele vende o imóvel lá na frente, ele tem que deixar 15% do valor da venda durante um período numa conta escrow, que é uma conta protegida, cujo dinheiro só vai ser utilizado para um determinado fim, e aí é a Receita Americana que vai determinar em que conta, porque ele não sabe qual o imposto que você tem que pagar no seu país. Perfeito. Então, você mantém esses 15% durante um período, eu não sei exatamente se é um ano ou 2, mas depois desse dinheiro, se não houver nenhuma cobrança, o dinheiro volta para você, né? Então, basicamente, agora, esse é o tomador, o mutuário, o morador, né? Então, quando você vai para o developer, para o empresário, para o incorporador, é um pouquinho diferente. A taxa de juro é um pouco mais alta. Por quê? Porque é um período mais curto, né? É um tempo mais curto que você pega. Normalmente, você pega durante a construção, é o prazo de pagamento aqui. E aí é muito comum o empresário, por exemplo, eu estou trabalhando no projeto real agora, tá? Então não vou falar nomes, mas eu vou falar números reais. Eu estou com um cliente em Boca Raton que tem um projeto lindo na beira da praia, de 48 apartamentos, tamanho médio de 300 metros quadrados, tá? Preço médio de 2,5 milhões de dólares, tá bom? É um projeto aí de 140 milhões de VGV, de dólares, tá? Entre terreno, todo o orçamento dele, tá? Entre comissão de venda, marketing, stand, custo financeiro, está dando 95 milhões de dólares. Tá? Ele pegou um construction loan, o SFH brasileiro, ele pegou por 65% do custo do projeto dele. E ele precisa botar a diferença, que aqui nos Estados Unidos chama-se equity. Normalmente você coloca do seu bolso. Dentro desse equity, você tem que contar o terreno naturalmente, que teoricamente o terreno já deveria ser seu, né? Então, assim, esse 65% do construction loan, ele está pagando 5% ao ano. E ele normalmente está tomando isso aí durante 2 anos, porque o prazo de construção dele lá são 22 meses. Tá? Até aí não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma grande diferença em relação ao Brasil. Então, o Brasil, você sabe, o SFH você toma, depois que você entrega a obra, você tem um prazo de 6 meses, que é o chamado repasse. Nesses 6 meses, enquanto você está repassando, você está devolvendo ao banco. E aí, cada apartamento que você repassa, você vai liquidando parte daquela dívida e, eventualmente, quando você repassar 100% e vender 100%, você liquidou 100% da operação. Isso demora normalmente 1 ano. Tá? Aqui, não. Aqui você tem 2 anos, normalmente. No final de 2 anos, você tem que pagar. Vendendo ou não, repassando ou não, não importa, você tem que pagar. O que é que a turma aqui faz? Normalmente, eles refinance.
Mesma coisa que a pessoa física faz, o empresário também faz. Tá? Por que eles refinance? Por que o juro é mais alto? Porque o risco é maior, não tem nada construído. Então, uma vez que ele construiu, ele vai pegar o dinheiro mais barato para pagar o dinheiro mais caro, porque ele está dando aquele produto pronto em garantia. Obviamente é muito melhor. Então, ele pegou a primeira dívida, ele pegou a 5, a segunda ele já está pegando a 3. Tem um spread aí para ele brincar de 2%. Poxa. Então, tem espaço. Só que voltando para o princípio, né, que é na fase de preparação para lançamento. E aí, esses 30% a 35% de equity, como eu falei, está o terreno, e aí o resto, teoricamente, ele tem que botar do bolso. Só que aqui, por incrível que pareça, presidente, a média, estou falando de média, tá? Do incorporador, ele coloca normalmente 10% dos 35%. Ou seja, muito pouco. Por quê? Porque dívida é barata aqui. O seu dinheiro é sempre o mais caro. Então, para que você vai botar seu dinheiro? Se o dinheiro do vizinho é mais barato. Então, aqui é muito comum, como aqui poupança não paga nada, aqui as pessoas que têm muito dinheiro, eles montam os chamados family offices, né? São aquelas pessoas com muito dinheiro, eles montam um escritório, porque você não vai deixar seu dinheiro rendendo a poupança aqui rende 0,3% ao ano. 0,3% ao ano, não é 3% ao ano, não. É nada. Na verdade, é negativo se você colocar a inflação. Então, se você deixar seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro, literalmente. Então, o que é que as pessoas fazem? As pessoas que têm dinheiro, eles criam um family office, e esse family office, em vez de investir, eles emprestam dinheiro. São chamados private lenders. Quanto é que esses caras cobram? 6%, 6,5%. Para padrão americano é alto, mas para padrão brasileiro é muito baixo, né? Então, assim, o que é que acontece? Eu mesmo agora eu estou levando um private lender para esse developer em Boca Raton, que ele está buscando 7 milhões. Então, eu estou correndo atrás aqui de Miami, estou visitando vários family offices, buscando alguém que esteja disposto a emprestar os 7 milhões. Só que aí o que é que acontece? Como o risco é mais alto, porque não tem nada construído, aí não é os 6%, aí já vai para 8%, 9%. Só que o que é que acontece? Eles conseguem fechar a conta com isso, por quê? Porque normalmente esses caras estão com 2 ou 3 projetos ao mesmo tempo. Então, em vez de ele colocar 100% do dinheiro dele em um projeto, ele está diversificando o dinheiro dele em 2, 3, 4 projetos, consequentemente, ele está diluindo o risco. Está custando um pouco mais caro para ele, porque ele está trazendo um private lender, mas, ao mesmo tempo, ele está em 4 projetos, 3, 4 projetos diferentes. Então, assim, você aqui tem a figura muito presente do investidor. O investidor ele pode comprar uma participação no equity. O investidor ele pode te emprestar o dinheiro a 6, 7, 8% ao ano. Você tem o construction loan, que é o SFH brasileiro, e o terreno e o próprio dinheiro do developer, que ele tem que colocar alguma coisa. Tá? E eu vou te falar uma coisa. Antes de falar com você, eu estava conversando, estava num call com um private lender. E o private lender chegou para mim e falou: Cristiano, o que ele está propondo me remunerar meu capital é baixo, porque eu estou vendo que ele está colocando só 10% do equity. Se ele colocasse 15% do equity, eu poderia aceitar o que ele está propondo remunerar meu capital. Então, você veja como é muito interessante, presidente, aqui. É um negócio... Aí eu estou com outro projeto em Atlanta. Né? Já estou trabalhando com um developer lá em Atlanta, que o cara está fazendo um projetinho com 56 apartamentos, mas apartamentos menores, de quarto, sala e 2 quartos. O quarto-sala lá, presidente, pasme, chute quantos metros quadrados um quarto-sala tem lá? 80. 90.
Ah, tá brincando, né? 90 metros quadrados tem um quarto-sala Não lá. é, não é nem outro continente, é outro planeta, cara. Tem um projeto aqui em Miami, lindo projeto. Eu até posso falar o nome, Paramount. Lindo projeto. Eu tô com algumas unidades lá à venda. É o projeto mais completo daqui, presidente. Ele tem apartamentos de quarto-sala, de um quarto, até 5 suítes. Tem um penthouse lá, duplex, 5 suítes, 610 metros quadrados, 10 milhões de dólares. Tem 4 desses lá. Se quiser, eu já reservo um para você. Reserve. Pagar é outra coisa. Ah, Ô, a gente Kiko, tem um agora, financiamento. deixa eu fazer uma pergunta para você agora assim. Você deu pô, tá uma aula maravilhosa. Chega, estou calado aqui ouvindo, pô. Realmente você Ah, está traduzindo para a gente como é que funciona o mercado imobiliário daí. E para o brasileiro, para ele ter acesso a isso, seja o comprador, pessoa física, o investidor, ou até o developer mesmo, alguém que queira ir para aí. Quais são as suas orientações? Quais são os processos, procedimentos, requisitos? veja, assim, é relativamente simples, tá? Primeiro que se você estiver falando de Flórida, o que mais tem aqui é brasileiro. Então, assim, é muito assim, você tem grandes imobiliárias de competentes empresários, corretores, sabe? São pessoas extremamente preparadas que estão aqui há 10, 15, 20, 30 anos, que conhecem muito bem o mercado e pode te orientar muito bem. Então, assim, um dos caminhos, o melhor caminho, obviamente, é você ir através de uma imobiliária. Assim, não tem outro caminho, tá? Na minha opinião. Você pode conversar com uma imobiliária para pensar em comprar um imóvel, um apartamento. Você pode pensar numa imobiliária para comprar um negócio que seja income producing, que te gere um fluxo de caixa. Você pode conversar, e você tem vários advisors, eu incluso, que podem te orientar se você quer investir em alguma coisa que te gere uma renda, né? A gente pode buscar que tipo de produto, que tipo de investimento, se você quer trabalhar, se você quer ser passivo, se você quer ser ativo nesse projeto. O mais importante, presidente, é entender o que é que você quer. Por quê? Aqui tem algumas peculiaridades. Por exemplo, se a gente acha que IPTU no Brasil é caro, venha para cá para você ver uma coisa. Por quê? Então, porque é caro aqui IPTU. Você acha que as ruas aqui são boas por quê? Né? Você acha que as escolas públicas aqui são boas por quê? Porque IPTU é caro, amigo. Então, assim, esse apartamento aqui, eu alugo, tá? Eu não sou proprietário, não. Eu alugo aqui. É um apartamento de 3 quartos. Você tem o condomínio é alto. Os condomínios daqui são muito altos, tá? É muito comum condomínio em um prédio ser $1.000 mês, tá? É comum. E é muito comum o IPTU também ser $1.000 mês, tá? Então, assim, você precisa entender o que é que você quer. E outra coisa, se você está pensando em comprar alguma coisa para alugar por curta temporada, faça muita pesquisa. Por quê? Porque a maioria dos empreendimentos não permitem isso. Por sua vez, você tem vários tipos de propriedade, de investimentos que já te garantem uma renda no mês seguinte. Tá? Então, tudo depende do tamanho do bolso, tudo depende da sua expectativa de retorno, tudo depende do uso que você quer dar para aquele investimento. Tá? Então, seja você que quer vir morar aqui, seja você que quer vir trabalhar, comprar um posto de gasolina, vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com um broker essa semana que preza muito pelo nome dele. Ele fala assim, Cristiano, eu não ofereço qualquer investimento para os meus clientes. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Tempos atrás, tinha uma pessoa que queria o EB5, o visto Green Card, acesso ao Green Card. E uma das formas mais fáceis é você investir no mercado imobiliário. Né? Eu não sei se você sabe, mas o EB5 hoje é uma das maiores fontes de financiamento do mercado imobiliário, por incrível que pareça. Por isso que o governo americano não tem coragem ele até tenta
brecar os imigrantes através do EB5, mas eles não conseguem, por quê? Porque é uma das maiores fontes de financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos, que, por sua vez, gera muito emprego. Então, existe um lobby enorme em Washington que não deixa acabar com esse programa. E não deve mesmo, não. Então, aí, voltando para o exemplo, a pessoa queria comprar um posto de gasolina. Só que aqui é muito comum você comprar a operação do posto de gasolina, não a propriedade do posto de gasolina. Você comprou a operação, não o real estate. Você até pode comprar os dois, operação com real estate, mas não é comum, não é usual, tá? Então, que é o chamado fundo de comércio. Você aqui está comprando fundo de comércio. E aí, vendeu para esse senhor de São Paulo que tinha o filho morando aqui. E aí, acho que um ano depois, o empresário perdeu o investimento. E perdeu o investimento e perdeu o green card também. Foi mais dramático para ele. E aí a pessoa ligou para o broker e falou assim, poxa, você me vendeu um negócio ruim. E o broker falou assim, poxa, mas por que eu vendi um negócio ruim? Não, porque o negócio faliu, quebrou. Tá, mas não é porque eu te vendi que o negócio quebrou. Será que a operação estava funcionando como deveria funcionar? No final da história, pegaram as câmeras lá e o filho do cara que comprou, ele nunca ia na loja, deixava sempre para os funcionários. Então, estava suja, o posto sujo, mal atendido, faltava gasolina. Acabou que quebrou. E no que fechou, deixou de pagar o leasing do terreno para o proprietário do terreno, que, lembrando que ele não comprou o terreno, ele comprou a operação. O dono do terreno, o que é que ele fez? Pegou a operação de volta para ele, perdeu o investimento. Então, então, é muito importante que o brasileiro, o empresário, quando ele considerar investir nos Estados Unidos, ele saiba o que ele quer fazer, o que ele esteja fazendo. Por isso é que é indispensável você saber onde é que você está colocando. Se for um developer que queira fazer um desenvolvimento aqui, assim, a única coisa que eu falo é, se você está pensando em desenvolver um projeto imobiliário nos Estados Unidos, a primeira coisa que você tem que fazer é se mudar para os Estados Unidos. Esqueça você querer tocar um desenvolvimento imobiliário do Brasil. Esqueça. Já é difícil quando está aqui. Imagine você à distância. Tá? Esqueça. Então Por que, é muito Cristiano, além do fácil. olho do dono, tem alguma outra peculiaridade? Não. Olha só, Estados Unidos, acho que o mais importante aqui dos Estados Unidos, presidente, é acesso à informação. Você tem a informação. Eu lembro na Adita, a gente conversando, gastando horrores com pesquisa lá com o Tomás, para ter informação. Aqui você não precisa fazer nada disso. Você tem informação de tudo. Presidente, se você me perguntar agora, Cristiano, quantos apartamentos tem disponível no seu... Eu estou falando que aqui tem 1.700 apartamentos. Quantos apartamentos tem disponível no seu prédio à venda? Eu vou sair dessa janelinha que nós estamos aqui do Zoom e vou entrar num aplicativo que eu tenho aqui, que só Realtors tem, e eu vou ver exatamente quantos tem. Eu posso ver, inclusive, quantos venderam nos últimos 6 meses, por quanto foi vendido. Inclusive, eu posso ver, nesse mesmo aplicativo, quem comprou nos últimos 10 anos aquele mesmo apartamento, por quanto pagou, por quanto vendeu, qual foi o listing price, qual foi o purchase price. Assim, é impressionante a infinidade de informação que nós temos disponível para a gente. Isso é muito positivo. Mas, por outro lado, essa informação ela é universal, presidente. Então, todo mundo tem. Então, assim, você tem que ser muito bom. Tem que se diferenciar. Porque no Brasil você gasta aí R$150 mil, você contrata aí uma boa empresa de pesquisa, só você vai ter aquela informação. Aqui não, todo mundo tem. Porque está disponível no sistema aqui que chama MLS. Então, eu tenho... Então, assim, dito isso, presidente, você tem que pensar muito no que você está fazendo. Tá?
você tem que rodar muito, você tem que conhecer muito. Por isso que é imprescindível você estar aqui, né? Então, assim, o olho do dono, de fato, é indispensável, porque tem muita gente boa, tem muita informação disponível, todo mundo sabe o que está fazendo. Quem não sabe é porque é muito preguiçoso e muito incompetente, tá? Então, assim, você tem que estar sempre atualizado, saber o que você está fazendo. Agora, uma coisa que peca muito, que eu acho que o brasileiro pode se diferenciar, é a qualidade da construção. Aqui, infelizmente, você não tem construção de boa qualidade. E isso é engraçado eu falar isso, né? Interessante isso. Porque assim, você tem... Eu estou falando de qualidade. Eu não estou falando aqui a construção ela é muito eficiente, mas ela não é necessariamente de boa qualidade. O pedreiro, quando ele vai assentar aqui a cerâmica, ele não... Na verdade, assim, o que é visível é bonito, é bem feito, mas o problema é, às vezes, o encanamento, sabe? Às vezes, como a construção é muito rápida, não tem o cuidado necessário. Então, como as construções são muito grandes, porra, aqui são 4 torres de 58 andares, 1.700 apartamentos, onde eu moro. Vai ter muito erro. Então, por exemplo, a piscina do meu prédio passou 2 anos refazendo, custou 18 milhões de dólares. 18 milhões de dólares aqui para o condomínio. Um dado importante, existem escritórios de advocacia aqui que são especializados em ações de condomínio contra incorporadores. Então, é importante que o incorporador brasileiro saiba, quando ele vier para cá, que ele tem que dar muita atenção à execução da obra, porque tem escritórios, e aqui assim não é antiético, faz parte do capitalismo, do mercado americano. Os escritórios batem na sua porta e perguntam: vem cá, tem alguma coisa errada aqui não para a gente processar o developer? Coisa que no Brasil a OAB é contra. Aqui é normal. Então, aqui, por isso que existe muitas vezes um excesso de zelo, porque é muito comum você ter ações contra você. É muito comum, faz parte da cultura. É triste, mas faz parte da cultura. Então, assim, uma das coisas que precisa muito ter cuidado é a execução. E mão de obra aqui não é necessariamente uma coisa fácil, né? O americano ele é muito competente, mas a grande maioria da mão de obra ela é importada. Tá? Então, assim, por mais que o brasileiro seja muito competente, seja muito trabalhador, mas muitas vezes, dentro de uma obra, você tem 5 nacionalidades diferentes. Então, pessoas de experiências diferentes. Então, é muito importante que você saiba o que você está fazendo, tá? Principalmente do ponto de vista de execução. Deixa eu dar uma mudada agora para um outro assunto. Você acompanhou aqui aquele outro período de abertura de capital na Bolsa, né? Você deve estar acompanhando agora aqui no Brasil esse novo movimento, assim, agora, assim, memória curta do brasileiro. Memória curta, a história se repetindo de uma maneira até mais forte, né? E aí eu sempre ouço falar que há uma discrepância muito grande, assim, a quantidade de incorporadoras na Bolsa Americana seria pequena, né? E que aqui no Brasil até teria bem mais que lá. Como é que isso é verdade? Você acompanha esse mercado? Não? E o que é que você acha do que está acontecendo aqui no Brasil? Veja, vamos lá. É verdade. Aqui você tem na Bolsa de Nova York, que é a principal bolsa dos Estados Unidos, você tem 22 incorporadoras, tá? E você tem na Nasdaq, que é uma outra bolsa também em Nova York, mas é uma bolsa voltada mais à tecnologia, mas que tem algumas incorporadoras nela também, que você tem 8. Então, no total, você tem 30 incorporadores listados na Bolsa Americana. Isso é até mais do que tem no Brasil, mas aqui você tem um mercado infinitamente maior e é muito pouco para o que tem aqui. E a explicação para isso é muito simples. O que é Bolsa de Valores, presidente? Bolsa de Valores é uma fonte de financiamento. É uma forma de você financiar o seu crescimento. Mas como aqui nos Estados Unidos é muito amplo esse tema,
você tem várias fontes de financiamento, você tem os private lenders, você tem, sabe, o próprio governo, você tem os bancos, você sabe, o family and friends, que é muito comum aqui, você tem o crowdfunding, assim, é uma infinidade de fontes de financiamento que, para que você vai para a Bolsa dar satisfação para milhares de acionistas? Perfeito. Ir para a Bolsa custa caro. Eu já tentei ir na Bolsa, eu já cheguei muito próximo de estar na Bolsa, eu já fiz roadshow, já sentei com... Eu fiz 45 reuniões com fundos de private equity em 25 dias em Nova York, Washington, Chicago, Los Angeles, Madrid, Paris e Londres. Todos esses destinos em 25 dias. Sabe? E assim, é muito caro. E é assim, é uma mudança muito grande. Eu não estou dizendo para não fazer, não, tá? Assim, mas você precisa se perguntar, você precisa perguntar duas coisas a você mesmo, na minha opinião, tá? Isso mais para o brasileiro que está pensando em fazer. Eu preciso desse dinheiro, eu tenho aonde colocar esse dinheiro, porque a Bolsa ela não perdoa. A Bolsa ela não perdoa, tá? Se você no dia seguinte disser que vai aplicar seu dinheiro, que não vai transformar aquele negócio e não tem desculpa de pandemia, a Bolsa vai te penalizar. Você, de um dia para a noite, você perde 50% do valor de sua empresa. Isso é fato. Olhe as ofertas recentes. É fato, tá? Ela não perdoa. Outra coisa é o seguinte, eu estou preparado para isso, minha empresa está preparada para isso, nós temos os níveis de compliance, e não é só compliance para botar lá no cartão de visita, diretor de compliance, não. Você, de fato, tem isso. Sua empresa está culturalmente preparada para esse novo patamar de vida corporativa. Então, você precisa se perguntar essas duas coisas. E nessa segunda pergunta que eu mencionei, que é se a sua empresa está preparada, você quer isso para você? Se as respostas forem sim, 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 não tem problema nenhum. Zero. É uma excelente fonte de recurso. É uma excelente fonte de recurso e é uma fonte de recurso em abundância. O sky is the limit. Você pode crescer muito, mas o tombo também pode ser muito grande. Então, assim, muito cuidado. Cuidado nesse surfar a onda. A gente precisa lembrar, esses ciclos são muito curtos. Esses movimentos, essas ondas são muito curtas, né? E o ciclo imobiliário ele é muito longo. O ciclo imobiliário no Brasil, pense, Felipe, quando você comprou o terreno do Iloa, por exemplo, até quando você recebeu o primeiro hóspede, quantas vezes a gente discutiu isso na DIT? Quanto tempo demorou? Se você tiver qualquer problema de licenciamento ambiental, então... Não vamos nem entrar nesse mérito. Então, assim, e o investidor, vamos lá, o investidor, investidor de bolsa, ele é um investidor financeiro, cara financeiro, não é nem investidor de bolsa. O cara financeiro, a cabeça dele é curto, médio prazo. Inclusive, se você falar em fundos imobiliários, todo fundo você sabe que tem uma vida útil, tá? Então, você tem fundo que tem 4 anos de vida útil, você tem fundos... Eu não conheço fundo que tem mais do que 8 anos. Tem fundos que estenderam porque não tinha opção, porque o fundo estava 100% dedicado em um ativo que não tinha liquidez e ele falou... Eu conheço fundo que está há 11 anos numa empresa, mas por causa do ciclo que não conseguiu sair. Até porque não consegue sair. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Entendeu? Cristiano, você falou do investidor aí. Como é que está a visão dos investidores internacionais em relação ao Brasil, ao mercado imobiliário? Você vê algum movimento ou está gelada a coisa? Olha só, Brasil é uma coisa, mercado imobiliário é outra. Engraçado que... Primeiro, Felipe, assim, o que é que acontece? Tá? Assim, a gente está vivendo um momento mundial de extrema liquidez. Assim, tem muito dinheiro disponível para tudo, tá?
E, infelizmente, muitos desses gestores de recursos, eu estou falando de bilhões de dólares, eu não estou falando de um pequeno investidor em São Paulo que investe, que tem 500 milhões de reais para investir, não. Eu estou falando assim de 200 bilhões de dólares. Tá? Estou falando de grandes fundos. Esses fundos, eles ficam felizes em ter alguma coisa para alocar recursos. Ele tem o dinheiro ali carimbado, Felipe. Ele captou recursos aqui. Olha, eu captei 500 milhões de dólares para investir na América Latina nos próximos 6 meses. Ele precisa direcionar esse dinheiro para algum lugar. Então, não necessariamente esse dinheiro vai ter um retorno bom. Só que a gente também precisa pensar o seguinte: o cara aqui está esperando que tipo de retorno? O americano. Visto que a poupança dá 0,3, se ele deixar o dinheiro dele no wealth management desses aí, vai dar 3, 4% ao ano. Vai cobrir a inflação e mais 1% para ele brincar aí. Então, esses caras estão esperando aí 7, 8% de retorno, 9% de retorno, já está se ganhando na loteria. Os projetos brasileiros, eles entregam isso. Principalmente agora que tem a questão dos distratos devidamente regulamentados, que esse era foi o grande terror do nosso setor nos últimos 5 anos, eu diria, de 2014 para cá, até final de 2018, início de 2019, foi o terror. Então, 5 anos aí de terrorismo, potencializado pelo grande poder judiciário que nós temos aí no nosso país. Estou sendo bonzinho, que nenhum deles me escutem. Então, o que nós temos é isso, Felipe. Nós temos um excesso de capital para poucas oportunidades. Então, algum investidor aí estrangeiro lhe procura sobre o Brasil ou não? O foco é realmente nos Estados Unidos? Não. Assim, eu vou dizer a você, assim, tem alguma coisa assim, tá? É muito mais assim no sentido de... Eu já tive várias conversas com americanos perguntando assim, como é que está o Brasil? Sabe, assim, muito mais... Não no sentido assim, quero investir no Brasil, mas você vê assim, como é que está o Brasil? Você acha que vai melhorar? Você, sabe, é muito mais curioso para saber como é que está o Brasil e, eventualmente, o Brasil estando melhor, naturalmente vai despertar o interesse desses investidores. Mas o bem da verdade é que o Brasil está muito, muito, muito queimado fora do Brasil. Está queimado dentro, mas muito mais queimado fora do Brasil. E assim, eu não vou entrar no mérito que é esse governo ou outro governo, não é isso, tá? Porque, na minha opinião, seja o governo que estiver lá, o governo é uma reflexão da sociedade. Seja partido A, partido B, direita, esquerda, não vou nem entrar nesse mérito porque não vale a pena. Então, o Brasil é o que é porque é Brasil. Estados Unidos é o que é porque é Estados Unidos. E Brasil é o que é porque é Brasil. Para o bem ou para o mal. Para um lado ou para o outro, é um reflexo da sociedade. Quem está no governo hoje aqui nos Estados Unidos é um reflexo da sociedade. Tá? Pode ser bom, pode ser ruim. Então, o Brasil hoje, por questões variadas, está num momento muito ruim, mundo afora. Tá? Eu acho muito mais, eu acho que é muito mais culpa da sociedade do que do governante. Eu acho. Então, infelizmente, hoje nós estamos vivendo um momento muito ruim. Agora, o que é que eu estou vendo, Felipe? Você me perguntou se tem muito americano curioso, querendo investir no Brasil. O que é que eu estou vendo no Brasil hoje, tá? E isso sim, eu tenho conversado com muita gente aí do Brasil. Está tendo um acesso de liquidez aí. Você falou aí dessa nova onda dos IPOs. Nessa nova onda dos IPOs, na primeira onda dos IPOs, lá de 2003, 2004, 2005, até 2007, depois de 2007 já estava começando a surgir o problema do subprime americano e consequentemente, fechando a janela de oportunidades para abertura de capital. A gente viu 2 fases nesse primeira onda de IPO. Uma primeira fase que você tinha ofertas primárias e secundárias, né? E para nossos amigos ouvintes, quem não sabe, primária é quando é 100%, quando você faz a oferta primária, ela vai 100% para o caixa da empresa,
mas quando você tem uma oferta primária e secundária, a secundária também vai para os acionistas, ou seja, muitas vezes você tem um fundo que comprou, sei lá, 30% de uma empresa X. E o fundo está investindo nessa empresa nos últimos 5 anos, preparando a empresa para a abertura de capital, né? Implementando um sistema de compliance interessante, um sistema integrado empresarial interessante, super profissionalismo, auditoria interna, externa, enfim. Ele já investiu para caramba e chegou um bom momento de mercado, um ciclo interessante, poxa, crescimento do país. Vamos fazer uma oferta agora, mas vamos fazer, além da primária, vamos fazer uma secundária. Por quê? Porque agora chegou a hora de eu reaver o capital que eu investi nessa empresa. Então, hoje, isso lá naquela primeira onda né? No primeiro momento teve primárias e secundárias e no segundo momento teve só espaço para primária. Não tinha mais secundária. Eu mesmo, quando eu trabalhei numa empresa que estávamos trabalhando uma abertura de capital, era 100% primária. Não tinha nenhum espaço para secundária. Hoje, você já vê espaço para secundária. Eu conheço vários incorporadores aí do Brasil que já fizeram, vão fazer abertura de capital nos próximos, ou acham que vão fazer abertura de capital nos próximos meses. Todas vão ter secundárias. E eu estou torcendo que todas tenham secundárias, porque a maioria desses caras vão investir aqui nos Estados Unidos. E não vou dizer todos não, tá, Felipe? Seria muita pretensão minha, mas alguns eu estou conversando e a gente já conversa em estruturar fundos para investir aqui nos Estados Unidos, para comprar bons ativos aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho assim, né? Você me fez uma pergunta se o americano está perguntando daí, mas na verdade é o inverso. Eu acho que vai haver uma onda de liquidez grande no Brasil. E eu sempre digo para o brasileiro, para o empresário brasileiro, Felipe, eu acho que é inteligente. Eu não quero que o empresário brasileiro pegue 100% do seu patrimônio líquido e invista nos Estados Unidos. Não, eu não acho que isso é inteligente, não. Porque o cara que sabe dançar a música do Brasil, ele tem condições de ganhar mais dinheiro aí do que aqui. Agora, eu acho que é importante você pegar 10, 15, 20, até 20% do seu patrimônio líquido. Acho que até uma forma de você blindar o seu patrimônio, diversificar seu patrimônio, seus investimentos, até te blindar cambialmente falando. Eu acho que é interessante você pegar 10, 15, 20% do seu patrimônio líquido e investir aqui nos Estados Unidos. Seja através de um wealth management, de um banco desses de primeira linha, um Goldman Sachs da vida que vai garantir que você não vai perder valor, né? Porque, eventualmente, se der tudo errado, você tem aqui uma parte do seu patrimônio salva. É legal, é inteligente, entendeu? E eu acho que é importante. E não impede de você continuar executando suas atividades aí no Brasil. Bacana demais, mãe. Está chegando já no final. Rapaz, tá um papo tão bacana que a gente ficava aqui mais uma hora fácil. Ficar aqui até amanhã, brincando. Eu estou aprendendo muito, cara, muito mesmo. Você é muito fera. E me diz uma coisa aí, como é que tá a vida aí? Como é o dia a dia da adaptação? Saudades aqui do Brasil de que? O que é bom e ruim aí? Veja, assim, você começou a nossa conversa falando da nossa reunião lá em Maceió para montar a DIT. Você trouxe a ideia da DIT. E depois também até, Cristiano, se você tiver alguma história da DIT, alguma coisa aí, também pode contar. Porra, tenho vários. Mas enfim, só respondendo a sua pergunta, eu morei aqui 9 anos nos Estados Unidos, né? Eu vim para cá muito novo, eu vim com 16 anos e morei até os 25. Eu fiz inglês, depois eu fiz high school, morei 4 anos em colégio interno, depois eu fiz estágio numa rede de cinemas no Texas, depois eu fui fazer faculdade em Boston. Eu morei em várias cidades, eu conheço bem o país. Eu morei na Califórnia, morei no Arizona, morei em Connecticut, morei no Texas e morei em Massachusetts. E agora estou morando na Flórida.
E desde que eu vim para cá muito cedo, presidente. Eu vim com 16 anos e eu digo assim, e antes dos 16 anos eu passei muito tempo dentro de casa, porque eu sofri um acidente de carro, então eu fiquei 2 anos de cadeira de rodas e eu não vivi muito, eu não vivi, né? Eu comecei a viver minha vida quando eu vim para cá. Então, a minha formação como pessoa, como ser humano, como homem, eu devo a Estados Unidos. Tá? Eu fui muito bem recebido aqui, eu fui muito bem tratado aqui, eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação. Assim, meus grandes amigos eu conheci aqui e eu não vou mentir para você, eu voltei para o Brasil com um aperto no coração muito grande em 2003, tá? Mas precisava voltar. E desde sempre meu objetivo de vida era voltar para cá. Mas desde sempre, eu acho que eu já conversei com você sobre isso várias vezes nas nossas N viagens e graças a Deus e também a minha esposa, eu consegui realizar esse desejo agora. Muita gente não sabe, principalmente da minha família, mas assim, quando eu casei com minha esposa Bianca, nós casamos faz 8 anos. E quando a gente casou, a gente se deu como meta 5 anos para a gente se organizar para morar nos Estados Unidos. Minha esposa é brasileira, também é da minha cidade, Aracaju, mas como ela saiu de Aracaju muito cedo, ela foi para o Canadá fazer high school, uma história muito parecida com a minha, acho que tinha que ser, né? A gente se reencontrar anos depois. A gente estudou junto na escola em Aracaju, quando era pequeno, 10, 11 anos de idade, e com 16 anos, com 17, 18 anos, ela foi fazer o último ano de high school no Canadá, fez faculdade, depois entrou num programa de trainee da PricewaterhouseCoopers em Londres, e nos 12 anos depois ela permaneceu trabalhando em Londres, tem cidadania inglesa, e ela nunca trabalhou no Brasil, ela não tem nem carteira de trabalho. Ela passou uma temporada no Brasil quando ela foi transferida pela empresa dela, e para nossa sorte, há 3 anos atrás, ela trabalha numa empresa ela é da área de finanças, mas ela é da área de compliance, inclusive, e que agora migrou para finanças, mas a vida toda ela trabalhou com compliance, começando na Price, e a empresa ofereceu para ela uma posição para ser diretora de finanças para a América Latina, para esse grupo de mídia que ela faz parte. Isso caiu como uma luva para a gente. Então, na época, na verdade, eu não falei aceito, porque ela tinha acabado de chegar de Londres, então nosso estava vivendo um casamento à distância que estava muito difícil para ambos, e a gente queria ter filho. E aí eu falei, não, sabe... Aí foi quando ela me lembrou. Você sabia que faz 5 anos que a gente casou e que a gente fez aquele pacto? Eu falei, é verdade. De quê? De mudar para os Estados Unidos. Então, eu falei, não, é um sinal, vá, pode ir e eu me viro. Então, presidente, ela está aqui já há quase 3 anos. Eu, nos últimos 3 anos, quase 3 anos, nos últimos 2 anos e meio, eu ficava 30 dias no Brasil e 10, 15 dias aqui. E nesses 15 dias que eu ficava aqui, presidente, eu rodava muito. Eu sou muito curioso e muito inquieto, então eu ia muito para os open houses aqui. Eu não sei se você sabe, o mercado imobiliário aqui, 70% do mercado imobiliário aqui, ele não é originado dos novos empreendimentos. 70% do mercado imobiliário aqui é revenda. São casas, apartamentos que você compra na rua. É muito forte isso, presidente. O americano, ele muda muito. Ele compra, assim, é impressionante, é muito dinâmico. Não tem raiz, então, não, né? Não tem. Então, o que é que acontece? Uma das formas de você... Como é que funciona aqui? Voltando um pouquinho... eu sou corretor. Hoje eu sou corretor de imóveis. Tá? Uma das minhas funções hoje é compra e venda, de fato. Então, vou dar um exemplo. Digamos que você tem um apartamento aqui. Você quer vender.
Você comprou um apartamento há 5 anos atrás, quando o dólar era R$2. Agora o dólar está R$5,40. Então você falou, pô, vou vender o apartamento, né? Ganhar aí no câmbio. Então você liga para mim, Cristiano, vou te dar exclusividade para vender meu apartamento. Então eu tenho o seu que chama aqui de listing. Então eu vou pegar o seu listing, o seu apartamento, que é meu listing exclusive, só eu posso vender. E como é que eu vendo isso, presidente? É que o mercado é muito bom. Como é que eu vendo isso? Eu não vou atrás de comprador, não. Por que eu não vou atrás de comprador? Porque algum corretor na cidade de Miami tem o comprador para o seu apartamento. Então, o que é que eu vou fazer com o seu apartamento? Eu vou pegar os dados do seu imóvel, vou colocar no sistema, que os Estados Unidos inteiro tem acesso, todos os corretores desse país que estão em dia com as suas licenças têm acesso, e vai estar lá, apartamento tal, no edifício tal, bairro tal, tantos metros quadrados, tantos quartos, todos os dados, preço é tal. Beleza. Alguém vai ver esse apartamento. Porque do outro lado vai ter o Peixotinho que me ligou e falou, Cristiano, estou querendo comprar um apartamento amanhã, assim, assim, assado. E o que é que eu vou fazer, presidente? Eu vou entrar no MLS e vou olhar algo que o Peixotinho está precisando. E aí eu vou encontrar o vendedor. Então é assim que funciona. Eu nunca vou ganhar comissão cheia. Quem paga a comissão aqui é sempre o vendedor. Então é você que vai pagar a comissão. Mas a comissão eu vou dividir meio a meio, não tem nem que discutir isso. Eu vou dividir meio a meio com outro corretor que me trouxe o comprador. Então, se o corretor aqui quiser ter a ganância de trazer o comprador, ele vai demorar muito para encontrar. Porque você está encontrando um palitinho num palheiro. É muito dinâmico. Então, o que é que acontece? É muito comum aqui, quando você tem imóveis de bom padrão, casas de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares, é muito comum você fazer os chamados open houses. E o que são open houses? Você, na verdade, normalmente é dia de quarta e sábado, você pega 3 ou 4 horas por dia, você faz um evento, você chama todo mundo, manda aí um monte de e-mail para 10 mil pessoas. Vou ter um open house na minha casa esse final de semana, das 9 da manhã às 2 da tarde. Venha degustar uma mimosa, comer um pãozinho, um cinnamon roll e tomar um café e conhecer a casa. Isso é muito mais voltado para outros corretores. Raramente, eu já fui, tá? Eu fui para 25 nesses 2 anos e meio. Então, o que foi que aconteceu? Eu acabei indo, toda vez que eu vinha para cá, eu ia para um open house. Qual era o meu objetivo nesse open house? Né? Conhecer, obviamente, a casa ou o apartamento, ver a qualidade da obra, ver o projeto, o layout, quais são as diferenças entre os projetos daqui e daí, ver isso na prática, mas também ver como é que o corretor trata o cliente, o cliente potencial, tá? Como é que funciona isso? Que tipo de material eles utilizam? Se tem alguma novidade, se é algo muito diferente de como é feito no Brasil? Até porque, quando eu trabalhava no Brasil, nós tínhamos uma house, porque a gente tinha um portfólio grande de produtos, então a gente tinha nossos próprios corretores. Então eu queria ver o que é que eu poderia trazer para a minha realidade. E eu te falo, presidente, eu não sei se é Miami, eu acho que é mais Miami, mas eu fiquei decepcionado. Porque das 25 open houses que eu fui, com imobiliárias de primeira linha, assim, são imobiliárias grandes, mundialmente conhecidas, internacionais, só um fez um follow-up comigo. Tudo bem que eu não estava querendo comprar, mas até aí o corretor não sabia. Ninguém me ligou, presidente. E eu ia lá, eu perguntava coisas, eu perguntava como é que eu faço para financiar. Assim, quem me atendia tinha a impressão que eu queria comprar, mas é que eu estava ali para aprender. E eu fiquei impressionado, só um me ligou. E o que é que eu percebi? Eu falei, poxa, tem espaço para alguém chegar aqui e trabalhar com vontade, tem espaço para crescer. E, de fato, tem. Então, quando eu me mudei para cá em dezembro, e aí, respondendo um pouco aí a sua pergunta de como é que está o dia a dia, primeiro eu era executivo de incorporadora no Brasil, eu queria continuar, afinal de contas, é a minha zona de conforto.
Então, fui conversar com as incorporadoras, mas qual foi a barreira que eu encontrei? Porra, real estate é um negócio muito local. Você ser bom em Maceió não quer dizer que você vai ser bom em Aracaju. Você ser bom em São Paulo não quer dizer que você vai ser bom no Rio de Janeiro. E você ser bom no Brasil não quer dizer que você vai ser bom nos Estados Unidos, amigo. Não tem como, né? Então, o que foi que aconteceu? A dura realidade, eu não consegui emprego. Não consegui emprego que eu queria. Eu queria um senior level management, um negócio bacana, sabe? Diretor, papapá, não sei o quê. Coisa besta. Título besta. E não encontrei. O que tinham para me oferecer, eu não fiquei motivado. Só que era necessário para eu poder aprender, para eu poder ter a experiência necessária. Só que, poxa, eu falei, eu tô recomeçando, tenho 42 anos, daqui a pouco meu filho nasce, não tenho esse tempo todo disponível. Embora a gente ache que não tenha, mais tempo. Aí eu falei, não, eu vou tirar minha licença, vou ser corretor. E aí foi quando eu fui aprender como é que tira a licença, como é que faz para ser corretor de fato. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas também não é tão simples assim. E acabei tirando, né? Eu tomei essa decisão em março e dia 16 de julho eu tirei minha licença e acabei aí, de fato, qual era a minha mentalidade? Eu com a licença, no mínimo, eu vou ter acesso a informações que hoje sem licença eu não tenho. Então, se eu for pensar em investir em alguma coisa, ou aconselhar alguém a investir em alguma coisa, pelo menos eu vou ser mais assertivo, né, do que eu vou oferecer aos meus potenciais clientes. Então, o que é que eu fiz? Aqui, quando você tira a licença, você não pode ser autônomo. Para exercer a função o papel de corretor, você é obrigado a trabalhar numa imobiliária por pelo menos 2 anos. Depois desses 2 anos, você tira uma licença de broker's license. Você tem que ter pelo menos 2 anos de trabalho no período de 5 anos. Com o broker's license, você pode abrir um brokerage firm, que é uma imobiliária. E aí sim você pode ser autônomo. Não sei se esse é o meu objetivo, porque o corretor aqui ganha muito bem. Pra você ter ideia, se você me perguntar qual é a diferença entre corretor brasileiro e corretor americano? A diferença de corretor brasileiro é que no Brasil quem ganha dinheiro é o dono da imobiliária. Tá? E alguém que possa estar escutando isso pode achar ruim, mas eu falo isso com propriedade, que eu sei. É o dono da imobiliária, porque a comissão aí ela fica uma pequena parte para o corretor. A outra parte fica o coordenador, diretor e a própria imobiliária. Aqui, a maior parte fica para o corretor. Uma pequena parte fica para a imobiliária. Hoje, eu fico com 90% da minha comissão, presidente. Eu estou começando, amigo. 90%. Claro, eu conversei com várias imobiliárias e, assim, ele valoriza muito o corretor. Eu acho que essa é a grande diferença daqui para aí. Então, eu estou dentro de uma estrutura hoje bacana, que me oferece muita coisa. Então né, respondendo a sua pergunta de como é que está meu dia a dia, esse primeiro semestre nós sofremos aí uma pandemia, minha esposa grávida, meu filho nasceu, o Pablo, dia 7 de maio, no meio da pandemia, eu estudando, eu comecei o curso aqui, para você tirar a licença, tem que fazer um curso. Eu comecei o curso pré-pandemia, meu curso foi suspenso no meio da pandemia, depois eu tive que continuar online, e daí, né, meu filho nasceu, não pude fazer a prova, o state exam, que você tem que fazer para tirar a licença. Na verdade, a prova foi suspensa, então eu tive que esperar ela reabrir, consegui encaixar, e aí dia 16 de julho eu consegui fazer a prova e tirei minha licença e imediatamente comecei a trabalhar. Quem quer trabalhar aqui, não falta trabalho, presidente. Então, assim, esse meu primeiro semestre de Estados Unidos, ele não foi o usual de quem se mudou para cá, digamos, 1 ano antes de mim, porque, né, eu tive filho, eu teve pandemia, eu tive que mudar minha cabeça, porque eu vim para trabalhar com corporação e
Nunca vendi nada na vida, presidente. Nem uma bicicleta eu vendi. E agora eu estou me propondo a vender apartamentos de 3, 4, 5 milhões de dólares. Tá? E, então, assim, foi uma mudança muito grande. Aqui nós não temos empregada. Então, assim, meu filho nasceu, nem babá a gente tinha. Minha sogra não pôde vir por conta do fechamento das fronteiras entre os dois países. Então, foi muito duro para a gente. Aqui a licença maternidade são 3 meses. Tá? A gente continua sem empregada. Hoje a gente tem uma babá, porque minha esposa voltou ao trabalho, eu estou trabalhando. Mas, por outro lado, é tudo muito prático aqui. As coisas são práticas. Você vai no supermercado, os materiais de limpeza. Primeiro que você não tem nem vassoura no supermercado. E aqui não tem carpete no meu apartamento. Porque a vassoura aqui é elétrica. Então, em 2 minutos, eu varro o apartamento todo. Tudo é muito prático, lavar louça. Então, assim, o dia a dia, ele é mais difícil, porque é uma adaptação, quer queira que é uma adaptação grande, mas, ao mesmo tempo, ele é prático. Tá? E Chico, agora... deixa eu só lhe interromper aí. A gente vai ter que dar uma terminada, que está 1h30 já. E a turma vai... Geralmente é 1 hora, né? O papo realmente tá bom demais aqui, mas... Caramba, 1h30 já. Então, eu vou editar essa parte, mas vamos dar um fechamento aí, tá? Beleza. Então, vamos lá. Cristiano, meu amigo, foi muito bom esse bate-papo, cara, sincero mesmo, eu estou aqui, estou hipnotizado aqui ouvindo tudo que você está falando, realmente é muito bacana. Eu sempre tive curiosidade, as perguntas que eu estou fazendo para você são perguntas realmente de interesse meu. Eu queria entender como o mercado imobiliário, como é que é um empreendedor brasileiro indo morar aí, né? Como é que está essa adaptação. Eu não tenho dúvida que muita gente vai ouvir esse episódio aí, cara. Obrigado mesmo, de coração. Você sabe que obrigado você pelo convite. Né? Temos muita história juntas, né? E se Deus quiser, vamos ter muito ainda. Com certeza. Obrigado pelo convite de fazer parte desse bate-papo com você, Felipe. Você é um cara muito querido. A gente tem uma longa história aí de início de Adit, de início de uma amizade, várias viagens juntos, várias lutas juntas, várias frustrações juntas. E ter esse convite seu foi, para mim, de fato, uma alegria muito grande. De poder estar passando essas informações, esses conhecimentos recém-adquiridos meus, e deixo aí, né, caso vocês precisem de alguma ajuda, de alguma orientação, sabe, qualquer conselho mesmo. Como é que as pessoas me acham, Cristiano? Quais são suas mídias sociais aí, contato, e-mail? Olha, eu tenho, bom, a forma mais fácil é através do meu e-mail, tá? Cristiano_dmtcrealty.com, dmtc.com, realty.com. Depois eu passo para você, de repente, até por escrito, colocar no vídeo. Meu telefone, né? Estados Unidos, +1 786 635 8426. Meu LinkedIn, Cristiano M. Teixeira. E no meu Instagram, Cristiano M. Teixeira Realtor. Você vai me achar e vai ter acesso ao que eu faço, vai ter acesso à minha vida, vai ter acesso ao que vocês precisarem. Qualquer coisa adicional, é só entrar em contato comigo. Eu vou estar muito feliz em poder ouvir vocês e atender vocês. Vai ser um prazer. Valeu, meu amigo. Grande abraço, hein? Obrigado você, tudo de bom.